Doutor, quais as etapas de um planejamento patrimonial? É muito demorado? Veja só, vamos responder, são, na verdade, duas perguntas, mas elas acabam se fundindo em uma. Etapa de um planejamento patrimonial. Como eu dizia lá no seminário, nos diversos momentos que eu pude comentar sobre isto, tudo se inicia com a sessão de viabilidade. Eu até fiz algumas comparações com o que a gente tem no dia a dia. E quando você procura um profissional para resolver um problema que esteja lhe afligindo, você precisa repassar para este profissional, em qualquer área das ciências disponíveis, o que está ocorrendo. Se você vai no médico, você precisa dizer para ele, numa consulta que é denominada de anamnese, o nome técnico, o que é que está acontecendo com a sua saúde, o que é que você está sentindo, quais são os sintomas que você tem, para daí o profissional médico lhe ouve, se ele se convencer com o que ouviu, que já consegue estabelecer um diagnóstico, ele automaticamente ele faz um receituário e você parte para fazer a cura do problema. Não sendo possível, ele pede exames complementares. No caso aqui do planejamento patrimonial, eu vou fazer uma comparação, logicamente respeitado as especificidades, que é algo semelhante. O profissional que está voltado para o planejamento patrimonial, ele não pode jamais iniciar ou se disponibilizar para iniciar um planejamento se ele não tiver esse conhecimento prévio do que a família, do que o dono do patrimônio deseja. E isto nós normalmente fazemos na sessão de viabilidade. Então, esse é o primeiro ponto daquela pergunta que me foi dirigida há pouco. O segundo ponto é, com essas informações iniciais obtidas com relação ao patrimônio, à família, o que é que precisa ser feito, se parte para o momento 2, que é o levantamento do legado da família, onde estão os bens, como estão esses bens e qual a situação em que eles se encontram, para daí você fazer um plano, um planejamento, e aí dizer para o patriarca ou a matriarca o que pode ser feito. Porque eu gosto sempre de chamar a atenção disso, que o profissional ele não está voltado para induzir ninguém a fazer planejamento patrimonial, e sim ele está para assessorar. O profissional que trabalha com planejamento patrimonial, ele deve ser um veículo de transmissão de conhecimento e orientador, porque, em última análise, quem decide o que fazer com o patrimônio é o dono deste patrimônio. Então, não há por que falar em convencer A ou convencer B, disto ou daquilo. É uma orientação. E o terceiro ponto é quando, passado pela primeira fase da sessão de viabilidade, estruturado o que fazer com o patrimônio, aí se parte para fazer a execução, que seria a implementação daquilo que foi conversado. E aí é onde, efetivamente, você consegue mensurar, visualizar o planejamento patrimonial na sua essência. É quando você cria os institutos que vão recepcionar, que vão receber os bens, e daí você faz a consolidação disto. A pergunta seguinte, ou a indagação seguinte, é muito demorado? Depende da situação em que os bens se encontrem. Claro que aqui é muito relativo você responder se é muito demorado, se é muito rápido. Isso é proporcional ao que você encontra.